Olá, vamos fazer uma questão bem interessante envolvendo aí eletromagnetismo e a parte de gravitação. Vem comigo. Uma partícula de densidade ρ, perfeitamente esférica de raio R, está a uma distância d de uma estrela de massa m e raio R, cuja potência radiativa é P. Se G é a constante universal de gravitação e C é a velocidade da luz no vácuo, qual é o raio dessa partícula para que a atração gravitacional seja igual à força devido à pressão de radiação? Assuma que a partícula absorve perfeitamente a radiação incidente e que D seja muito maior do que R. Olha só, questão bonita mesmo. Questão que envolvendo gravitação e uma parte de física 4, que é essa parte final de eletromagnetismo, que fala de pressão de radiação. Então a gente tem aqui a estrela. Essa estrela tem um raio R e uma massa M. Essa estrela, ela encontra-se a uma distância d de uma partícula que tem raio R e densidade ρ. Então, entre elas tem uma força de atração gravitacional. Então, a gente pode dizer simplesmente aqui, ó, que essas duas massas se atraem e eu vou chamar essa força de força gravitacional. Só que essa estrela, ela emite luz, né? É uma característica da estrela. E emitir luz, essa luz carrega momento linear. E esse momento linear vai bater nessa partícula e vai empurrar ela para o outro lado. Então vai existir aqui uma força associada a essa radiação, a essa emissão de luz, de ondas eletromagnéticas. E a questão está impondo que exista o equilíbrio. Então a gente vai dizer que a força gravitacional, ela tem que ser igual à força associada à radiação. Ó, força gravitacional, não tenho dúvida que você conseguiria fazer de boa. G, M sobre distância ao quadrado. Só tem que ter um cuidado, porque esse M não foi fornecido no enunciado. Foi fornecido a densidade e o raio, mas a massa não. Mas o que é densidade? Densidade é justamente a massa sobre o volume. Então, se a gente quer a massa, vamos escrever o volume, não é uma esfera? A gente escreve assim, ó, 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, a massa que ele não forneceu, fazendo meio pelos extremos, vai ser 4/3 de πr ao cubo vezes ρ, massa. Então, a força gravitacional, a expressão vai crescer um pouquinho. Vai ser o Gzão, esse emão sobre d ao quadrado, que multiplica um mzinho, que é esse pacote, ó. 4/3 de πr ao cubo ρ. Mas e aí, professor, quem é essa força de radiação? Não me lembro não, professor, não lembro de jeito nenhum. Pois é, esse é um tema que é um detalhe lá de Física 4. Pegue o ralo D4 que tem lá esse conteúdo. A gente vai aceitar como uma verdade que a pressão de radiação que atua nessa área é dada por essa expressão aqui, ó. Pressão de radiação é a intensidade com que essa luz foi irradiada dividido pela velocidade da luz. Mas, professor, eu nunca vi essa fórmula. Ah, meu irmão, é Física 4 lá do Halliday. Física 4 é um dos livros que o cara normalmente pouco aprende. Aprende Física 1, aprende Física 2, Física 3 mais ou menos, mas Física 4, essa parte do eletromagnetismo, é difícil do cara aprender. Isso considerando que existe uma absorção total. Se fosse bater e voltar, tinha um fator 2 aqui. Vivendo e aprendendo. Mas, professor, isso é pressão de radiação, isso não é força de radiação. Tá, mas lá em estática dos fluidos, você sabe que pressão é força dividido por área. Beleza. Intensidade sobre C. Maravilha. Que área é essa, professor? Ah, meu irmão, tu vai dizer que essa esfera, a área que vai bater é só a área do círculo, tá? Então, essa área aqui é a área do círculo dessa esfera de raio R. Então, vai ficar força de radiação, a área do círculo é πr ao quadrado. Mas, professor, intensidade não é potência, não. A fórmula de intensidade é potência sobre área. Então, se eu quero
colocar potência na jogada, eu tenho que saber que área é essa. Essa área está associada à distância que o planeta, que essa estrela está desse objeto. É a área da esfera, viu? Então, no lugar desse A, a gente vai colocar 4πr2, 4π distância ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, no lugar de I é potência sobre a área, mas a área que a gente fala está associado a esse D, e esse D, essa área é o 4πd ao quadrado. Beleza, isso é o I sobre C. Então, ó, se eu cancelar aqui esse π com esse π, essa nossa força de radiação, ela é quem? Ela é potência R ao quadrado dividido por 4d2c. Então guarda essa informação aí. Vamos agora fazer a substituição. Ó, eu tenho esse pacote e tenho que igualar isso a isso que a gente acabou de calcular. Potência R ao quadrado, 4d ao cubo, d ao quadrado c. Então, ó, 4d ao quadrado c. Beleza. Então, o que é que a gente pode cancelar daí? A gente quer tirar o que mesmo daqui, professor? A gente quer tirar o R. Qual é o raio? Então, ó, qual é o raio? Isso aqui cancela, R ao cubo com R ao quadrado. E agora a gente tem que ter esse cuidado do que vai cancelar. Então, ó, esse raio daqui, vê a expressão que vai ficar. Esse 3, esse d ao quadrado também corta. Então, 3 vai multiplicando P, 3P. Beleza. Aí esse 4, quando multiplicar esse 4, dá 16. 16Gm. Aí sobrou aqui, ó, um π, esse ρ e esse C. Maravilha. É isso que ele quer, professor. É 3P sobre 16 GMπ ρ sobre C. Então, procurando aqui nas alternativas, todo mundo tinha 3P, mas tinha que ser dividido por 16. 16 o quê? GMπ ρ C. GMπ ρ C. Então é exatamente a nossa letra A. Maravilha. O que eu precisaria, vamos dizer assim, te convencer mais, é que como esse D aqui, ó, ele é muito maior do que R, então eu posso dizer que essa partícula está longe. Aí essa partícula está longe, então a área dessa que está batendo ali é a área do círculo e não a área que seria a metade da esfera. Ou então a gente teria que decompor. Então na prática, para não precisar decompor, a gente está colocando a área frontal. A área frontal, pronto. Pense assim, a área frontal é a área do círculo de πr ao quadrado. Então matamos a nossa questão bem criativa, beleza? Valeu!